Bom dia, jovem. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Marcos Grassi, professor de língua portuguesa da Escola Municipal Imaco de Belo Horizonte. E hoje nós vamos aprender sobre uma palavra que pode ser escrita de 4 maneiras diferentes em nossa língua portuguesa. Você sabe que palavra é essa? É a palavra porquê. Existem 4 maneiras: junto, separado, com ou sem acento. Difícil? É um pouco. E é muito comum mesmo a gente ver essa palavra escrita errada em textos de internet ou até mesmo em textos de jornais. Mas hoje nós vamos aprender as regras de escrita de cada uma, vamos ver alguns exemplos de utilização e também eu vou passar algumas dicas que podem facilitar o seu processo de aprendizado dessas palavras. Vamos lá? Bom, então temos aqui os 4 porquês, regras e dicas para saber escolher. Nós vamos começar com esses dois, o porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento. E por que começar com esses dois? Eles são os mais utilizados, portanto, são os mais importantes. Vocês vão ter que utilizar bastante esses dois. Vamos ver então as regras e alguns exemplos. Começando aqui com o porquê separado e sem acento. Ele é usado em frases interrogativas, ou seja, em perguntas. Sejam elas diretas, que é quando há o ponto de interrogação, ou frases interrogativas indiretas, sem o ponto de interrogação. Mas espera aí, existe uma frase interrogativa sem o ponto de interrogação? Existe. É a frase interrogativa indireta, que é como se fosse uma pergunta escondida dentro de uma frase que não tem o ponto de interrogação, porque ela não é uma pergunta clara. Vamos ver os exemplos que vai ficar mais claro. Bom, primeiro exemplo. Por que você escreve tanto? Reparem que há o ponto de interrogação. Portanto, aqui a gente tem uma interrogativa clara, uma interrogativa direta. Quando a gente tem esse tipo de frase, o porquê será separado. Mas vamos ver uma frase que tem uma interrogativa indireta. Olha só o outro exemplo. Os alunos querem saber por que o professor está atrasado. Percebam que aqui o final é um ponto final, não é o ponto de interrogação. Mas nós temos uma pergunta escondida aí. A gente pode facilmente transformar essa frase numa frase interrogativa direta. Olha só. Por que o professor está atrasado? Ponto de interrogação. Então, quando a gente tem esse tipo de frase com uma questão escondida dentro dela, a gente vai usar esse tipo de porquê. O porquê separado e sem acento. Vamos comparar agora com outro porquê. O porquê junto, que é usado em frases explicativas e respostas. Quando a gente vai dar uma resposta, uma explicação de algo, a gente vai usar esse porquê, junto, sem acento. Olha só os exemplos. Eu escrevo muito porque quero ser um grande escritor. Eu estou explicando o motivo de eu querer escrever muito. Eu quero ser um grande escritor. Então eu vou escrever o porquê junto, sem acento. Olha só outra explicação. Não cheguei na hora porque o ônibus passou atrasado. Eu explico o motivo do meu atraso. O ônibus chegou atrasado. Então, nesse caso, eu escrevo esse tipo de porquê também. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só os exemplos do primeiro tipo de porquê, o separado sem acento. Por que ele sempre chega tão cedo? Perceba que há no final ponto de interrogação. Portanto, é uma interrogativa direta. Nesse tipo de frase, a gente coloca esse tipo de porquê separado sem acento. Vamos ver uma interrogativa indireta, aquela que tem a pergunta escondida. A população se pergunta por que a inflação está crescendo. Ponto final. Mas a gente tem a pergunta escondida aqui. A gente pode fazer essa frase dessa maneira. Por que a inflação está crescendo? Com ponto de interrogação. Então, nesse caso, a gente usa o mesmo porquê da frase anterior, o porquê separado e sem acento. Então vamos ver agora uma dica que pode te ajudar na hora de escolher esse porquê. Perceba que essa forma pode ser substituída pela expressão por qual motivo. Se a gente trocar esse porquê separado e sem acento pela expressão por qual motivo, e se a frase mantiver o seu sentido, ou seja, se ela fizer sentido, a gente pode usar esse porquê. Vamos ver as mesmas frases desses exemplos, mas agora com essa expressão. Por qual motivo ele sempre chega tão cedo? A frase fez sentido, não fez? Então, a gente pode trocar esse por qual motivo pelo porquê separado e sem acento. Vamos ver a outra. A população se pergunta por qual motivo a inflação está crescendo. Também a frase tem sentido, portanto, a gente pode trocar a expressão por qual motivo pelo porquê separado e sem acento. Ok? Vamos ver agora o próximo porquê que a gente estudou, porquê junto, sem acento. Olha só os exemplos.
Não saia sem agasalho porque vai fazer frio à noite. É uma explicação. Né? Por que eu não posso sair sem agasalho? Porque vai fazer frio à noite. Eu estou explicando o motivo de eu não sair sem agasalho. Olha outra. Ele disse que não foi à festa porque não tinha roupa adequada. Então ele me explicou o motivo de não ter ido à festa, porque ele não tinha roupa adequada. Vamos ver agora uma dica do que a gente pode, de qual palavra a gente pode usar para substituir esse porquê junto e sem acento. Perceba que essa palavra pode ser substituída pela palavra pois. Vamos ver, se a gente fizer a substituição e a frase mantiver o seu sentido, então é esse porquê junto e sem acento. Vamos ver os mesmos exemplos. Não saia sem agasalho, pois vai fazer frio à noite. Manteve o sentido, não manteve? Ele disse que não foi à festa, pois não tinha roupa adequada. Também manteve o sentido. Portanto, a gente pode substituir esse pois pelo porquê, junto e sem acento. Então vamos agora retomar aquele quadro lá do início da aula e completá-lo com as dicas. Ó. É o mesmo quadro, mas eu acrescentei as dicas aqui no final para facilitar para você. Então, o porquê separado e sem acento pode ser substituído pela expressão por qual motivo. E o porquê junto e sem acento pode ser substituído pela palavra pois. Ok? No final, nós vamos fazer uns exercícios para ver se você entendeu bem essas explicações. Porém, a gente ainda tem mais duas formas. Lembre-se que eu disse que são 4 formas. A gente viu até agora 2. Faltam mais 2, portanto, que são essas daqui. O porquê separado, mas dessa vez com acento na letra E. E o porquê junto, mas com acento na letra E também. Então vamos ver, esses 2 porquês, eles são menos utilizados. Como eu disse, aqueles 2 anteriores são mais encontrados. Mas saber dominar essa escrita desses 2 porquês também é importante, porque se aparecer no seu texto a ocasião de utilizá-los, é importante que você os utilize da maneira correta. Vamos ver então o porquê separado com acento. Esse porquê virá no final de frases, interrogativas ou não. Então, se uma frase terminar com a palavra porquê, você coloca o acento no e separado. E também ele vem antes de vírgula. Portanto, esse porquê, ele será encontrado antes de pausas. Quando a gente tem alguma pausa, a gente tem que colocar esse porquê com acento e separar. Vamos ver os exemplos. Eu não quero ir lá. Preciso explicar por quê? Perceba que ele está no final da frase, no caso, uma frase interrogativa. Depois dele, há uma pausa. A gente terminou a frase. Portanto, a gente tem que colocar esse porquê separado e com acento. Vamos ver outro exemplo. Ele andava triste sem saber por quê. Agora a gente tem uma frase que não é interrogativa, nós temos no ponto final. Mas o porquê veio no final da frase. Portanto, ele precisa levar o acento separado e com acento. Olha essa outra aqui, ó. Eu não sei por quê, mas ele ficou chateado. Agora o porquê não está no final da frase, mas ele está imediatamente antes de uma vírgula. Depois do porquê, a gente faz uma pausa, olha só. Eu não sei por quê, mas ele ficou chateado. Como a gente tem essa pausa depois da palavra porquê, a gente tem o porquê antes de uma vírgula, a gente precisa utilizar também a forma separada e com acento. Ok? Depois nós vamos ver mais exemplos. Vamos ver agora o porquê junto e com acento. Ele é sinônimo, ou seja, tem o mesmo significado das palavras motivo, razão, causa. Costuma ser precedido de o ou os. Então, ou seja, ele costuma, antes dessa forma, ter a palavra o ou a palavra os. Vamos ver os exemplos. Para aquele escritor, o porquê de sua vontade de escrever não interessava a ninguém. Bom, percebam aqui, nós temos o porquê e antes dele tem o o. Também a gente pode substituir esse porquê pela palavra motivo, por exemplo. Para aquele escritor, o motivo de sua vontade de escrever não interessava a ninguém. Portanto, se a gente pode substituir o porquê pela palavra motivo, razão, causa, e se ele vem depois de um o ou os, a gente vai ter essa forma aqui, junta e com acento. Vamos ver outro exemplo. O escritor revelou os porquês de sua vontade de escrever. Você sabia que a palavra porquê existe também no plural? Pois é, aqui nessa forma junta e com acento, a gente pode colocar o plural, que nesse caso é um sinônimo, ou seja, tem o mesmo sentido de os motivos. Vamos ver. Ó. O escritor revelou os motivos de sua vontade de escrever. Portanto, a gente vai usar essa forma junta e com acento, e no caso com S no final, já que é plural. Vamos ver outro exemplo. Ó. Agora você vai me explicar o porquê.
Olha só, tem o e a gente pode substituir por motivo. Agora você vai me explicar o motivo. Aí você pode me perguntar, ué, mas você não disse aqui antes que no final da frase a gente tem que usar o porquê separado e com acento, como nos exemplos do quadro anterior? De fato. Mas aqui, embora o porquê esteja no final da frase, ele é precedido pela palavra o. Tem o aqui antes, tá vendo? Então, nesse caso, o o vai mandar. Nesse caso, mesmo ele estando no final da frase, a gente vai ter que escrever junto e com acento, porque tem o e porque ele é sinônimo de motivo. Agora você vai me explicar o motivo. Agora você vai me explicar a causa. Portanto, aqui não importa se ele está no final da frase. Se, mesmo no final da frase, ele vier precedido do o ou os, a gente vai escrever junto e com acento. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos. Primeiro do porquê separado e com acento. Olha só. Você tem coragem de me perguntar por quê? Está no final da frase, não está? Não tem o o antes. Portanto, final da frase, sem o o antes, será separado e com acento. Não foi escolhido e não entendeu por quê. O mesmo caso de utilização. Final da frase, não tem o o antes, portanto, será o separado com acento. Bom, vamos ver agora exemplos do outro porquê. Perguntei o porquê de seu mau humor. Olha só, tem aqui o o antes dele e também é um sinônimo de motivo. Perguntei o motivo de seu mau humor, portanto é junto com acento. Tentamos descobrir os porquês de sua decisão. Tentamos descobrir os motivos, as razões, as causas de sua decisão. Portanto, a gente vai colocar junto com acento, e nesse caso com S, porque é um plural. Bom, então esse daqui eu vou dar uma dica também de como você vai fazer para lembrar do porquê junto e com acento. É só lembrar dele aqui, ó, do mestre linguista, do professor Girafales. O professor Girafales sempre queria saber a causa, motivo, razão ou circunstância de alguma coisa. Lembra? Ele sempre perguntava isso. Você pode me dizer a causa, motivo, razão ou circunstância? Esse porquê aqui junto e com acento é o porquê do professor Girafales. Ele é igual a causa, motivo, razão ou circunstância. Perguntei a causa de seu mau humor. Perguntei o motivo de seu mau humor. Ok? Vamos ver alguns exercícios de como utilizar cada um desses porquês. Bom, aqui eu coloquei então os exercícios, em cada frase eu retirei a palavra porquê. E você vai ter que completar essas frases com uma das 4 formas de se escrever o porquê. Vamos lembrar quais são essas 4 formas? Existe o porquê separado e sem acento, o junto e sem acento, o separado com acento e o junto e com acento. Então eu vou ler a frase e vou te deixar aí uns segundos para você complementar e depois eu te mostro a resposta, tá? Vamos ver o primeiro. Olha só. Por que os países vivem em guerra? Qual será o porquê que a gente tem que utilizar aí? Tente complementar na sua cabeça a frase com um dos 4 porquês e eu já mostro a resposta. Olha só, é o porquê separado e sem acento. Olha só, é uma pergunta, né? Uma frase interrogativa. Olha aqui o ponto de interrogação. A gente pode substituir pelo por qual motivo, lembra? Por qual motivo os países vivem em guerra? Portanto, a gente vai ter o separado e sem acento. Vamos ver a frase 2. Olha, é uma frase parecida, mas não é igual, hein? Os países vivem em guerra por quê? Eu mudei a ordem da frase. Então, qual será o porquê que a gente vai utilizar nessa frase? Ah, se você colocou esse aqui, ó, separado e com acento, você acertou. Os países vivem em guerra por quê? Ele está no final da frase, não está? Lembre-se, no final da frase é essa forma aqui, ó, separada e com acento. Vamos ver mais um. Ele viajou porque foi chamado para uma reunião. E aqui, qual será o porquê? Ah, vamos ver, será que você acertou? Olha só, ele viajou porque, junto e sem acento, foi chamado para uma reunião. A gente pode substituir aqui pelo pois. Ele viajou, pois foi chamado para uma reunião. É uma explicação, eu estou dando uma explicação, uma resposta. Se alguém me perguntar por que ele viajou, eu vou dizer, porque foi chamado para uma reunião, é a explicação do motivo da viagem. Portanto, a gente tem esse porquê aqui junto e sem acento. E esse aqui, ó.
Ela me perguntou o porquê de eu agir dessa maneira. Ah, será que acertou? Olha só. Ela me perguntou o porquê, junto e com acento, de eu agir dessa maneira. A gente tem o e esse daqui é o porquê do professor Girafales. A causa, motivo, razão ou circunstância. Ela me perguntou o motivo de eu agir, a causa de eu agir dessa maneira. Portanto, a gente vai ter o junto e com acento. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado você a entender melhor qual é o uso de cada uma dessas formas do porquê. Você ter entendido, ter compreendido a explicação é muito bom, mas só isso não basta. É preciso aplicar o conhecimento. Senão, o conhecimento não vai servir para muita coisa. Então lembre, toda vez que você estiver escrevendo um texto e aparecer a ocasião de você ter que escrever uma dessas 4 formas de porquê, tente se lembrar dessas explicações, tente se lembrar dos exemplos e das dicas para escrever a forma correta no seu texto. Assim a sua produção escrita ficará muito mais correta e elegante. Tchau!